Saudações, após muito tempo, estamos de volta para mais um episódio. Desta vez a gente vai falar aqui da profecia dos 7 reis. E deixo aqui uma dúvida, uma sugestão sobre o assunto. Então, sem perca de tempo, eu quero agradecer mais uma vez o irmão Basílio. Obrigado, irmão Daniel. Pela disposição de sempre, né? Realmente é sempre um prazer estarmos aqui neste canal e dizer que você tem sido alguém muito abençoado ali do outro lado e é uma grande bênção nós temos este canal, por exemplo, até que nos trazer muitas novidades, não só religiosas, mas também outras, e eu sei que você testemunha disso e você tem estado a ter este grande privilégio, então você é uma pessoa abençoada e nós estamos aqui do outro lado, dizer que também, tal conforme disse o irmão Daniel, é um tema muito e bastante sugerido e bastante pontual, contextual, né? E nós precisamos estar ligados, mas bem ligados mesmo, porque você precisa, e este é um assunto que você é aquele que você tem que chamar a família, exato. Né? Você tem que reunir todos os livros talvez e ficar bem atento, porque gostaria de dizer que estes são daqueles temas muito picantes, nos tiram da nossa zona de conforto, mas gostaríamos de garantir também que o Santo Espírito está aqui para nos guiar, né? Deus está para nos guiar e a Bíblia é aquela que ela não precisa de uma ou outra interpretação, senão porque ela interpreta-se a si mesma. Então, fique descansado porque tem sempre luz, diz a palavra de Deus que não havendo profecia o povo se corrompe. Então, tem ali estes grandes livros de profecia, entende-se sim, Deus escreveu de forma simbólica, mas podemos entendê-los, está bem? Então, sinta-se saudade aí onde você estiver, no país onde você estiver, na língua em que você estiver, mas a língua portuguesa parece que está a ganhar um bocadinho em inglês, né? Mas estamos aqui, os nossos amigos, irmãos, internautas, gostaríamos de dizer que tem sido sempre uma bênção estarmos juntos. Então, nos acompanhe nessa, pegue já a tua Bíblia, pegue a tua caneta, né? Vai fazer aí os teus apontamentos e coloque realmente a tua dúvida e nós estaremos aqui então aguardando. Exato. Pois é. Mas para outra língua pode clicar aí na legenda, né? E tu vais acompanhar aqui a legenda e... já existe essa opção. Opa! No YouTube, né? Tecnologia, ciência após ciência, né? A ciência se multiplicará, disse Daniel. Eu charado do irmão Daniel aqui. Amém. Então, pois se tu quiseres saber tudo sobre os 7 reis, a profecia dos 7 reis, fique conosco até o final. Quando a Bíblia apresenta-nos esses detalhes dos 7 reis, essa profecia, que tipo de mensagem quer passar ao povo? Esta pergunta é muito interessante, mas antes gostaria de chamar aí a curiosidade dos nossos amigos, é que quando o Papa Francisco faleceu, parece que girou em torno de muitas situações, não é verdade? Agora o 7 rei, o 8º talvez, como é que não é? Mas gostaria de lhe dizer o seguinte, que fique descansado porque a Bíblia vai saber responder. Basta ter coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem também de responder. Irmão Daniel, na verdade, quando Deus quer passar uma mensagem, ele chama sempre uma profecia. No caso, Deus não fará nada, esta é uma regra, é um princípio que Deus obedece também, apesar de que ele seja onipotente, onipresente, ele é Deus, né? Não carece de pedir permissão nenhuma nem a outra pessoa, ele faz o que lhe apraz em todo o tempo. Mas Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Isso por quê? Porque Deus ama o seu povo. E quando ele coloca profecias é por amor ao seu povo. O seu povo precisa saber, né? Precisa entender e precisa saber fazer escolhas, né? Porque estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal, e o povo de Deus precisa saber que se eu decidir andar por este caminho, o resultado vai ser aquele. Então Deus anuncia já antes que aconteça desde o princípio, né? Para que você não diga, não, mas ninguém me avisou. Não, Deus primeiro avisa, né? O que vai acontecer e você toma a tua decisão. E ele vai dando então elementos, dispositivos para nós temos que usar, apesar às vezes de profecias que trazem situações econômicas não muito boas, né? Tal conforme Deus diz, haveria fome, né? Tem a profecia do Apocalipse 13, por exemplo, que diz que nós não vamos comprar, não vamos vender. Então, o que a gente faz? Deus não só coloca a profecia, não só nos mostra o que vai acontecer, o que Satanás está a tentar colocar sobre o caminho do seu povo, como Deus também nos mostra os escapes. Ok? Nos mostra os escapes. Então, esses escapes nós temos até chamados de mapa, guia, né?
Deus vai dando esses mapas. Na Bíblia, então, nós encontramos um mapa de segurança que ele vai nos mostrando sempre que quando tiver a acontecer isso, vocês passam por aqui. Quando tiver a acontecer aquilo, vocês passam por aqui. Então, todos aqueles que, por exemplo, não aceitaram na interpretação dos profetas, ok? E vale aqui fazer recordar de que todas as vezes que Deus manda uma profecia, quando ele manda o profeta ter que anunciar a profecia, ele anuncia para o povo, né? Mediante o tempo que ele vai levar, quando tiver preste a acontecer, ele manda então mais um outro profeta para interpretar a profecia, ok? Para que o povo não se corrompa, para que o povo não se perca. Então, estes são elementos muito importantes que nós devemos sempre ter em mente. As profecias, elas têm uma característica, né? Profecias condicionais e as profecias não condicionais. As condicionais são aquelas que Deus vai anunciar da parte dele, que se vocês fizerem isso, por exemplo, não vai acontecer tal, 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 tal. E se a gente se proceder tal conforme Deus mandou, então não tem cumprimento desta profecia. Tem aquelas que Deus permite. Por quê? Porque são atos de Satanás e que demonstram aquele desafio que ele fez com Deus. Não, Senhor, eu também tenho os meus servos na terra e eu lhes mostrarei a minha proposta, claro, eles vão aderir. Então Deus mostra claramente que Satanás vai fazer tal coisa e vocês precisam então tomarem a vossa decisão, ok? Tomem a vossa decisão quando tal coisa acontecer. Ela vai acontecer e vai acontecer assim, 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 ok? Com todos os detalhes, então, Deus dá. Por quê? Porque Deus consegue prever o futuro. Dali, então, a definição de profecia, que é a capacidade que Deus tem de prever as coisas antes mesmo que elas acontecem. Estamos juntos? Então, como o irmão Daniel perguntou, e eu gosto de dizer que agora pega a tua Bíblia, porque agora vamos entrar no assunto bíblico, né? Esta é a questão. Deus não faz nada na terra antes de revelar aos seus profetas. Pois é. Então, parece que já estamos sim nos tempos do fim e tem tantos profetas por aí, mas esses falsos profetas não revelam nada do que vai acontecer daqui a X anos, se estamos em que momento profeticamente falando. Parece que eles focam-se mais em prosperidade e tudo mais. Milagres então, e tal, né? Exato. Apesar de que o fim do mundo está prestes a acontecer. Pois. E qual seria então a mensagem dos profetas nesses últimos dias? Porque não tocam nesse assunto de profecia. De facto. Eles são profetas, mas não tocam nesses Eles assuntos. profetizam que você vai ter dinheiro, você vai prosperar, você vai. Daí as teorias chamadas teorias mesmo da prosperidade, não é? Mas para Deus não está preocupado. Por isso é que milagres não é uma característica da igreja de Deus nos últimos dias. É interessante. A característica de Deus, da igreja de Deus nos últimos dias é levar o evangelho. Exato. Okay? Só que na medida em que a igreja vai levando o evangelho, os obreiros vão levando o evangelho, aonde eles estiverem a ir levar o evangelho, e veja que o evangelho é de graça recebeste, de graça dá, né? Você não paga nada, não é, para ser salvo. Por quê? Porque Cristo já pagou. E o obreiro também não cobra absolutamente nada. Por quê? Porque Cristo já pagou. Então podemos considerar isso uma distração só? É uma distração. Na verdade, os milagres hoje eles estão colocados como uma distração. Por isso é que, se você notar em Mateus capítulo 6 e o capítulo 7, a característica daqueles que vão vir a Jesus e dizer: Senhor, não fizemos milagres em teu nome, não ressuscitamos em teu nome. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque vós praticais iniquidade, e eu não vos conheço. Então imagine que alguém que se passava como profeta, Jesus vai lhe dizer que eu nunca te vi. Nunca lhe viu. Por quê? Porque fazia tudo por ganância, fazia tudo por orgulho e não elevava ao padrão daquilo que é a mensagem de Cristo. Dali é que surge o Apocalipse capítulo 14. O Apocalipse capítulo 14 vem então as 3 últimas advertências da parte de Deus para um mundo que caminha exatamente para a sua destruição ou para o seu fim, né? Apocalipse capítulo 14, a partir do versos 6 até o versos 12, ali acontece que apresenta-se 3 mensagens angélicas, ou seja, 3 anjos a levarem as últimas 3 advertências. A primeira diz que adoram a Deus, aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, ok? E diz mais que chegou a hora do seu juízo. E veja que quando se diz que o anjo voando pelo meio do céu, mostra aqui a urgência na qual nós devemos levar o evangelho, porque há muita gente morrendo nas drogas, há muita gente morrendo na prostituição, há muita gente, por exemplo, morrendo em jogos de azar, jogos não sei o quê. Quer dizer, há muita gente a morrer no pecado.
E nós precisamos salvar estas pessoas. E há muita gente também morrendo adorando Deus falso. Então, dali é que a primeira mensagem de Apocalipse, capítulo 14, diz que viu um anjo voando pelo meio do céu. E na sua mão tinha o Evangelho Eterno, claro, tinha a Bíblia Sagrada. Estamos juntos? E diz que ele não só voava pelo meio do céu, que mostra a urgência, porque nós temos aqui, por exemplo, os meios de locomoção, e o mais rápido nós estamos a falar do voo. Então, se eu vou, aqui é apresentado como anjo, e o anjo é realmente mais rápido que todos nós juntos. Eles têm uma velocidade de luz. Então, aqui Deus vai mostrar claramente que ele não só está a voar pelo meio do céu, mas tem na mão o Evangelho Eterno. Isso para quê? Para dizer que é urgente levar este Evangelho. E diz, ele clama com grande voz. Com grande voz significa que não só 2 pessoas ou 3, 4 pessoas ouvirem este Evangelho, mas é para pregar a todas as nações, tribos e línguas. Não interessa, mas todo mundo tem que ouvir que Jesus está a voltar, o dia verdadeiro de adoração. É o Santo Sábado e o juízo de Deus começou em 1844. É muito interessante porque ele vai dizer, voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adoram aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que aonde você encontra que Deus é o Criador, né? E Deus tem o domínio sobre os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, e que Deus é o Senhor Deus, né? É o 4º mandamento da lei de Deus, que é o Santo Sábado. E depois a segunda mensagem vai dizer, caiu Babilônia. E veja aqui a partir do versos 8 de Apocalipse, capítulo 14. Caiu Babilônia, aquela grande cidade, né, que a todas as nações, veja que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Satanás também pregou a todas as nações, tribos e língua, um Evangelho errado. Então aqui diz que caiu a grande Babilônia. A Babilônia significa erro, confusão, doutrinas falsas. Então aqui o mensageiro de Deus deve pregar exatamente a mensagem bíblica e não fora da Bíblia e não do parece, talvez, eu acho, não, daquilo que diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A terceira mensagem vai então a maior ameaça que existe de Gênesis e Apocalipse. Esta é a maior ameaça. E Deus aqui vai dizer o seguinte. Amigo, escute muito bem. Escute mesmo muito bem. Terceiro anjo seguiu dizendo, com grande voz também. E veja, com grande voz, se alguém adorar a besta, veja, se alguém adorar a besta, aqui a questão afinal é adoração. É a adoração, grande conflito prende-se na adoração, estamos? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que não foi misturado, claro, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante do Cordeiro e diante dos seus anjos, ok? Todos aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Então aqui trata-se de um sistema completo. E esse vai nos remeter para o Apocalipse capítulo 17. Antes de avançar, achei muito esquisito um ponto do profeta, do falso profeta estar perante Jesus. Pois é. Dizer que, Senhor, não fiz milagres em teu nome, sabendo que ele não fez, ou melhor, citou apenas o nome de Jesus, mas ele não fazia em nome de Jesus. É muito esquisito, né? Senhor, eu não fiz em teu nome. Profeta, você sabe que não está fazendo em nome de Jesus? Não, ele sabe, está consciente. Ele está consciente de que não fez em nome de Jesus. Por quê? Porque tem-se dito que o grande tribunal que Deus colocou em nós é a nossa mente. Por isso é que você não pode mentir-se contra si mesmo. Você sabe até que ponto você está a falar a verdade e quando é que está a falar mentira. Então tem um objetivo com isso? Tem um objetivo. E veja que se eu quiser enganar, claro, eu vou ter que pensar primeiro, vou ter que maquinar primeiro. Então, da onde sai o pecado? Claro, do pensamento. Né? Do coração. Então veja que você sai e vai maquinando que eu vou enganar muita gente, mas vou usar emprestado o nome de quem? De Cristo. Isso está escrito ali nos profetas, que os falsos profetas usam emprestado o nome de Cristo porque senão não teriam aceitação. Porque imagina que eu venho, apesar de que muitos agora fazem e aceitam, eu venho em nome de Satanás. Não, ninguém vai. E eu gostaria de lhe dizer que vou lhe levar para o inferno. Estamos juntos? Vou te levar para o inferno e esta mensagem que eu estou a pregar, ela é errada. Isso quer dizer que Satanás fará tudo para nos fazer perceber que Correto. ele não existe. Corretamente. Né? Porque se nós entendemos que ele, ou se todo mundo saber que ele existe, ninguém... Dali é que Satanás, para enganar Eva, tinha que entrar pela serpente. Boa. Pois é. Então, hoje, Satanás, para enganar muita gente, tem que tomar o nome de Cristo de forma emprestada. Por isso é que ele diz, não é assim que o Senhor disse que não comerão de nada.
Quer dizer, político luta com político, Yeah. Yeah. religioso luta com religioso. Você percebeu o recado? Pois Fala é. sério. Então, geograficamente, nós podemos entender que o mundo é tão grande, mas politicamente ou também religiosamente, você vai dar conta que o mundo é bem pequeno, porque a informação que passa logo lá no Vaticano chega rapidamente aqui. Será que a eleição, ou melhor, não querendo fugir do foco, que daqui a pouco vamos já à terceira mensagem que nos remete ao Apocalipse. Apocalipse. Exato. Será que a eleição do sumo pontífice é alerta para os cristãos ou nem por isso? Depois voltamos já no ponto, né? Na verdade, a questão do sumo pontífice é um alerta para os cristãos, por quê? Porque na medida em que um rei entra e o outro, ou seja, um rei sai e o outro entra, essa sequência de reinados, claro, trazem algumas reformas e trazem exatamente algumas mudanças, tanto no mundo religioso, mundo político e até no mundo social. Só para vocês terem noção que quando o Papa Francisco, por exemplo, tomou posse, ele revolucionou o mundo, trazendo a ideia de que os homossexuais, por exemplo, podiam casar-se entre si. Isso causou polêmica. Causou muitas polêmicas. E para o mundo econômico, claro, ele também trouxe algumas filosofias para poder então trazer de volta aquilo que seria a dignidade da pessoa humana. Estamos? E que as pessoas poderiam ter que viver em paz, poderiam ter que viver bem, até o último mendigo, até o último considerado como pobre, né, poderia então ter que viver muito bem. Então, são filosofias que ele trouxe e veja que ele foi fazendo, por exemplo, algumas concordatas com alguns países que ele teve que assinar para poder trazer paz sobre a terra, principalmente para os países muçulmanos, para os países onde a guerra parece que tornou-se agora uma característica, e ele foi lutando para poder trazer então aqui algumas reconciliações, que do ponto de vista humano, eles também parecem bons, do ponto de vista de Deus, claro, a paz vem de Deus, né? Uma paz asseguradora, mas a profecia vai dizer que quando tiverem que falar de paz, virá uma repentina destruição. Dali é que, quando nós estamos a lutar para um objetivo, depende sempre da intenção na qual nós queremos atingir estes objetivos. Dali que Deus vai dizer que se a tua intenção for realmente trazer paz à terra e não tiver um outro contorno, então esta paz é assegurada por Deus. Mas se eu tiver que trazer aqui alguns elementos de um bem-estar social, econômico e político, mas por detrás eu tiver aqui um outro contorno, logo esta minha intenção ela é que vai. Então dali é que a filosofia, muitos vão dizer que não importa os meios para alcançar os meus objetivos, mas não, para Deus importa muito, porque os meios na qual nós vamos usar, claro, se tiver que ludibriar alguém, estarei trazendo decepções, trazendo descredibilidade e veja que estarei colocando até a minha posição em risco. Então, dali é que nós precisamos saber sempre quando esses líderes que acarretam consigo muita massa popular, né, tomam alguma decisão que vai afetar sempre estes lados na qual nós já falamos a princípio. Então, devemos ter muito cuidado, devemos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E sabermos que realmente perguntamos sempre a Deus qual é o caminho a seguir diante da posição destes líderes, tanto religiosos como políticos, na medida em que eles vão saindo e entrando. Estamos juntos? Ok. Quem tem ouvidos, ouça, não é? Pois é. Todos os caminhos dão acesso a Roma, não é? Se calhar, paz, há uma estratégia aí que quando soltar aí um decreto, enfim, alguma coisa, ninguém vai poder negar. Pois é. Este que soltou esse decreto é aquele que um dia veio aqui dizer paz. Então vamos abraçar. Vamos então voltar naquele pontozinho que nos remete ao Apocalipse, que é a besta, não é? Os 7 reis. Acredito que estás preparado agora para ouvir um pouco então sobre os 7 reis. A regra é que quando um papa é estabelecido, ele não pode sair ali vivo. Ele tem que sair dali morto. Eu não sei se é essa a explicação, não é? Mas aconteceu o contrário com a presença do Bento XVI e Papa Francisco. Aconteceu aí alguma coisa. E a profecia parece que nos remete a uma grande atenção, né?
Qual seria primeiramente a explicação desta lógicazinha? Ou melhor, da posição do Bento XVI, Papa Francisco e agora o Leão quarto, Leão sexto, alguma coisa assim. Yeah. Qual seria a melhor explicação para termos a certeza dos 7 reis? Na verdade, quando se trata, por exemplo, desses reis, nós precisamos partir para as filosofias ou teorias que defendem estas posições. Estamos juntos? Elas, naturalmente, você vai encontrar várias, mas as principais são 3. E essas 3 que nós aqui falamos, elas prendem-se em explicações muito exatas. E eu gostaria de dizer o seguinte, que quando nós falamos destas teorias, nós estamos a falar exatamente de que teorias? Essas teorias vão prender-se primeiro na teoria dos impérios. Essa teoria dos reis como impérios, elas vão trazer a ideia de que quando a profecia, por exemplo, vai dizer 7, caíram e alguma coisa a mais, elas vão nos remeter, então, a partir do Egito. Estamos juntos? Mas antes de eu me prender a isto, eu gostaria de fazer uma leitura minuciosa da Bíblia para poder sintonizar-te, ok? Do que nós estamos a falar e você começar a ter ideias já, começares a fazer uma interpretação por ti mesmo e por aquilo que Deus vai te inspirar aí onde você está, ok? Porque é uma profecia, eu gostaria de lhe dizer o seguinte, esta é uma profecia que está em cumprimento e que Deus vai dando sabedoria, tanto a ti quanto a mim e a outros que puderam estudar, examinar, não é? As Sagradas Escrituras, porque realmente isso depende também da nossa salvação e tomar posições corretas. Estamos juntos? Mas antes de você ir para a Bíblia, gostaria de lhe chamar a atenção que Jesus disse que examinei as Sagradas Escrituras porque vou julgar nela a vida eterna. Mas como estamos no Apocalipse, nós vamos pegar aqui uma regra de chave de ouro. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1, aqui diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Estamos juntos? Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando se fala de testemunho de Jesus Cristo, gostaria de fazer-vos lembrar, aqui você pode já colocar um capítulo de concordância, que é o capítulo 19, versos 10. Quando fala de testemunho de Jesus Cristo, está a falar exatamente do espírito de profecia. Estamos juntos? Espírito de profecia. Testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versos 3. Bem-aventurado, aí está a tua bem-aventurança, estamos juntos? Bem-aventurado aquele que lê. E aqui eu gostaria de lhe dizer o seguinte, não espere que alguém leia por ti mesmo. Você próprio lê. Sabe ler, leia. E não sabe ler, ouve. Estamos juntos? Ah, ok. Veja, aqui diz, estamos? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Por que devo guardar as coisas que nelas estão escritas no Apocalipse? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, todas as profecias que nós vamos ver aqui é do tempo do profeta. E veja que uma das melhores dicas para a interpretação da profecia, às vezes, tem de ser dos tempos do profeta para frente. Estamos juntos? Nunca dos tempos do profeta, às vezes, para trás. Apesar de que muitas delas vão pegar esta conotação. Por exemplo, o decreto que Deus tinha dado sobre a purificação de Jerusalém, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs que Deus deu a Daniel, a contagem poderia então começar desde que saiu a ordem da restauração. Não é assim? E veja que muitas delas, a ordem de restauração, claro, seria então, nós estamos aqui a dizer que seria então no tempo, ou seja, conforme eu disse, a interpretação sempre tem que ser do tempo do profeta para frente. E nós vemos que a contagem poderia ser nos anos 400. E ali estávamos então. A contagem poderia sair de Artaxerxes, primeiro, e o segundo. E ali então poderia avançar a contagem daquilo que seriam então as profecias. Até o tempo de Jesus, das 70 semanas. E veja que Deus dá a profecia, tal conforme nós dissemos, dá a Daniel. Daniel diz que não
Tem uma parte da profecia que ele não estava a interpretar, não estava a conseguir interpretar, mas Deus já tinha lhe dito que 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E a outra parte da visão, ele não conseguia interpretar. Por quê? Porque estavam determinadas para o tempo do fim. Então, logo chega o tempo do fim. Deus pega também um outro profeta para poder interpretar, por exemplo, as 70 semanas. Quem é este? Bem, aparece João Batista. Estamos juntos. E aparece então Jesus Cristo. João Batista é o precursor, apresenta Jesus e aparece Jesus Cristo para o cumprimento da profecia. E então as 70 semanas estavam logo a terminar. Então, esta é a melhor dica para poder interpretar as profecias. Do tempo do profeta, sempre para quê? Para frente. E aqui nós estamos a falar então de João. Claro, João, o discípulo de Cristo que escreve o Apocalipse, vai mostrar aquilo que Deus mandou-lhe fazer, mandou-lhe escrever. E veja que estas revelações vai nos sintonizar. O Apocalipse, como é um livro completo, ele vai ter que nos sintonizar o que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. Do que estava já a acontecer no tempo, claro, de João. Estamos juntos. Ele nos remete lá um bocadinho para trás. Olha, o que aconteceu com Jesus. Por isso é que você vai ver a profecia das 7 igrejas. Okay? Igreja de Éfeso, Esmirna e tal, Tiatira. Essas igrejas todas vão até chegar à igreja de Laodiceia, que é a última igreja no caso. Estamos juntos? Então você percebe que ele vai começar a explicar. E é assim que nós vamos pegar o Apocalipse 17 e agora vamos fazer uma interpretação. Fazendo esse percurso todo histórico, você consegue agora perceber de que deve sempre fazer-se a interpretação do tempo do profeta para frente. Estamos juntos? E nos ajuda a ter uma boa compreensão. Capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Já falamos quem é Babilônia, você pode procurar aqui no canal e você tem exatamente a profecia esclarecida sobre este assunto aqui. Versos 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Interessante. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Interessante. E o verso 6 diz, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Claro, é uma igreja que poderia perseguir o povo de Deus, poderia matar, poderia destruir, podia acender as fogueiras santas e as inquisições. Então você já sabe historicamente qual é a igreja que se trata. E aqui estamos a falar exatamente da Igreja Católica Romana. Bem, continuando, aqui vai dizer, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. O que está a passar aqui? Quem é esta igreja? Bem, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Por que te admiras, João? Eu te direi o mistério da mulher, da igreja, e da besta aqui atrás, do sistema que conduz esta igreja. E a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ok, estamos juntos. Então, estas cabeças e 10 chifres, claro, significa rei e reinos. Mas você não precisa se preocupar porque o anjo vai dar-se o trabalho já de fazer a interpretação. Estamos juntos? Então, aqui diz o seguinte. A besta que viste, estou no verso 8, foi e já não é. Estamos juntos? A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. A besta é o sistema. E há de subir do abismo. Do abismo significa da parte que escura, ou seja, ela foi e já não é. Mas há de subir do quê? Do abismo. É um sistema que comandava, mas já não era. Mas depois voltaria. Estamos juntos? Muito bem. Irá à perdição. Interessante. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo o quê?
A besta, aqui é o reino, estamos juntos? Que era e já não é. A Igreja Católica Romana era a líder do mundo porque tinha o poder político e o poder religioso. Só que depois foi retirado este poder. Por quem? Pela Revolução Francesa. Estão recordados? Que o general Berthier e os outros saíram e foram capturar o Papa de Roma. Ele foi retirado então o poder político e religioso por um tempinho. Só que depois ela poderia voltar a ser. Quando é que ela volta a ser? Quando, pelo decreto de Mussolini, né, lhes foram dados 44 hectares de terra. E ali então colocaram o famoso Vaticano, que é um estado dentro de um outro estado. E aqui a terra toda se maravilhou, vendo o quê? Mas não é toda a terra que se maravilhou. Os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Esses que não entendem as profecias e que acham que este poder é um poder do bem, é um poder que, apesar de ter matado e perseguido o povo, os santos do Altíssimo, ele pode trazer beneficência para todos. E esses se admiram, se maravilham, vendo a besta que era, mas já não era, mas que voltaria a ser. E aqui diz, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, versos 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Sim, são 7 montes. E veja que esta profecia aqui, este elemento que o anjo vai pegar das 7 cabeças, ela vai ter uma dupla aplicação. Está recordado que Deus já tinha dado uma visão, por exemplo, foi a Faraó, ele teve um sonho, e este sonho teve exatamente 2 sentidos. Uma única explicação, prendia-se por uma única profecia, mas ele teve 2 visões. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as magras engoliram as gordas. 7 espigas, né? Fortes e 7 espigas magras. E estas engoliram. E o rei ficou perturbado. Na verdade, estava-se a falar de uma só profecia. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Estamos juntos. E aqui, então, Deus vai dizer o seguinte. E são também, se eles são 7 montes, que na qual a igreja está sentada, depois pode rever aí o vídeo que fala sobre a mulher do Apocalipse capítulo 17. Aqui nós estamos a falar que também são 7 reis. Aqui é onde entra o grande problema do assunto que nos traz aqui, que te trouxe também até aqui. Aqui é onde está o sentido. Vejam, aqui diz, Deus nos diz que agora precisamos usar a cabeça. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. São 5 reis. Quando se fala de reis, é porque tem reino. E Deus aqui não está a dizer mais sobre reinos diferentes uns dos outros. Mas está a falar de um único reino, aonde vai comportar 5 reis a passarem no mesmo reino. Então agora note que Deus vai dizer o seguinte, repito, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era, o sistema que era, veja que aqui agora muda. A besta que era e já não é ela também o 8º. Calma, o reino não mudou. Continua o mesmo reino, só que muda sempre o quê? O rei. Estamos juntos. A besta que era e já não é ela também o quê? O 8º. Bem, e é dos 7 e vai à perdição. Quando diz que é dos 7 e vai à perdição, claro, está a se falar exatamente de quem? Do rei, dos reis que poderiam passar nesta igreja. Estamos juntos? E o reino nunca iria mudar, ou seja, o sistema religioso nunca poderia mudar.
Quem é que está a dirigir, então, esse sistema religioso e qual é a filosofia destes? Bem, a Bíblia vai nos explicar. Vai dizer o seguinte: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. 1 hora significa pouco tempo. Juntamente com a besta. Qual besta? Bem, a besta é o sistema religioso composta ou imposta também com um rei. Claro, a besta, por isso é que diz que a mulher estava sentada sobre uma besta. A besta é o sistema e a mulher, claro, tem um representante legal. Este chama-se pontífice. Chama-se o rei. Estamos juntos? Correto. Quem é que está a os dirigir? Se você quiser saber quem é que está a lhes dirigir, é só ir para o Apocalipse capítulo 13, o versos 3 vai dizer quem é que está a os dirigir. E podemos dizer aqui: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Está a falar do mesmo sistema, é? E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E isso aconteceu em 1798. A retirada de quem? Estamos a dizer exatamente do golpe que o sistema católico romano passou. Veja que ali eles saem da fase de império, Igreja Católica Romana como império, e passa então para a fase papal. Aí começa o processo do Vaticano. Começa o processo do Vaticano e dos reis sobre o Vaticano, sobre o sistema que agora o Apocalipse está a tratar. E qual é o ano mesmo aí que eu... 1798. Né? Esta ferida, então, ali acontece. E aí começam as novas estratégias com de o Satanás. objetivo de recuperar o que havia Corretamente. perdido. Porque quem é que está aqui a dirigir? Bem, quem está a dirigir está no versos 4. E adoraram o dragão. Oh, calma aí. Quem é que está a dirigir, então, esta besta, este sistema religioso? E de quem eles recebem, por exemplo, orientação? Aqui diz que adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E aqui, então, a besta vai significar rei ou reino. Deu à besta o seu poder. Ok? E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Claro, ninguém consegue batalhar contra essa igreja, contra esse sistema, porque é um sistema muito consolidado. E ele é poderoso, sim. Está em representações em todas as nações, tribos e língua. Quem pode batalhar contra ela? Ah, tem alguém que pode batalhar contra ela. O Cordeiro de Deus. Aquele que morreu e reviveu. Estamos juntos? Jesus Cristo pode batalhar contra a besta, contra esse sistema levantado como falso. Estamos juntos? Só Jesus Cristo. Mas é muita estratégia, não é? O império cai como império e levanta como um sistema religioso. Corretamente. E é só analisar do jeito como é que ele impactou agora o mundo. O mundo agora sabe de tudo quem é católico, né? Pois é. O que é o Vaticano, Pois afinal é. de contas? Que morreu como império e ressurge como... Não é à toa que ela diz que eu sou a igreja mãe, claro. Só que a Bíblia vai dizer que é a mãe das prostituições. E se é mãe é porque tem filhas. Muitas delas beberam as doutrinas daqui, deste sistema religioso falso. Então, tais igrejas, e veja que os reis da terra também bebedaram-se com vinho desta prostituição. E eles então, tá por isso que diz que a besta no final do jogo, né, no final do jogo, só haverá na terra quantos reis? 10 reis. Será que Deus já está aqui a nos falar sobre a New World ou a nova ordem mundial? Que o mundo poderia ser então dividido por 10 reinos? Bem, olhando, não aqui puxando a questões das teorias da conspiração, mas olhando para aquilo que nos traz a profecia. Deus está a nos dizer que no final do jogo haveriam 10 reis. E esses 10 reis poderiam receber o trono e o poderio para poder governar com a besta durante 1 hora. 1 hora profeticamente. Profeticamente está-se a falar exatamente pouco tempo. E tal conforme nós podemos resumi-lo, se tivermos que fazer todas as matemáticas possíveis, talvez estaríamos a dizer de 3 anos e meio. Estamos juntos? 3 anos e meio. Mas, continuando, diz que eles ou estes têm o mesmo intento, têm o mesmo pensamento.
e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Calma aí. Eles são reis do mundo. São reis civis políticos. Mas vão entregar, vão devolver, vão devolver o seu poder à besta. Calma. A Igreja Católica Romana, o Vaticano, hoje, só tem o poder que é religioso. Mas como ele é um Estado, agora os reis da terra vão voltar a lhe dar o mesmo poder que ele já tinha antes, que era o poder político e o poder religioso sobre todo o mundo. Isso nos leva também àquela passagem de Jesus quando foi tentado pelo diabo. Pois é. Diz que isso tudo é meu. Se me adorares, exato. E eu dou a quem eu quiser. Prostra-te diante de mim. Só que Jesus disse, nunca mais. Somente a Deus podemos adorar. Por isso é que a advertência que nós dissemos lá no princípio das 3 mensagens angélicas, a terceira. Ai daquele que adorar a besta e a sua imagem. Ai daquele que adorar a besta e a sua imagem. Agora você está entendendo o sentido? Muito bem. Agora, veja que vai dizer que estes combaterão, estou no verso 14, esses 10 reis, juntando-se com a besta. Claro, se são 10 reis é porque comandam massas. São reis de nações, tribos e línguas. Juntam-se para combater contra quem? Contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Porque é quem? É o Senhor dos Senhores. Eles até são senhores aqui na terra, mas tem o Senhor dos Senhores que é Deus. Estamos juntos? Sim, eles até podem se juntar para tentar lutar contra quem? Contra Deus. Amigos, essa é uma luta perdida. Por isso é que o Apocalipse é um filme revelado que nos mostra já o fim do bandido também. Satanás será destruído. Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Ele e a besta. Por isso é que diz que a besta e o dragão foram lançados no lago do fogo. Estamos juntos? Por quê? Porque Satanás é que dirigia esse sistema religioso falso. Está conforme nós já lemos. E continua, e aqui diz, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, amigo, você é o bem-aventurado porque você está a estudar a profecia e você vai vencer. Vai vencer por quê? Porque você sabe exatamente as linhas mestras que o Senhor traçou. Tanto doutrinárias, como posições e determinações que você e eu devemos tomar. Não devemos adorar qualquer sistema religioso. Devemos adorar o sistema religioso que Deus implantou pelo seu próprio poder. Adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E a verdade é bíblica. Nunca suposições. Eu acho que parece que porque Jesus ressuscitou, por exemplo, no domingo, eu devo adorar no domingo. Está errado. Erradíssimo. Em espírito e em verdade significa que Deus é que escreve. Por isso é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta a verdade. Continua e diz, e disse-me, as águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Mas vamos nos ater agora nos 7 reis. A filosofia dos 7 reis é aqui onde entra a grande interpretação, as grandes teorias. Tal conforme nós dissemos, vai haver então aqui alguma pretensão de querer tentar explicar. Claro, a profecia está em cumprimento, as bancadas todas estão agitadas e nós todos aqui agitados para ver como é que vai terminar o jogo. Mas Deus já nos deu algumas linhas mestras para não perdermos aqui a visão. Deus vai dizer, são 7 reis. 5 já caíram, 1 existe e o que vier será o 8º e este vai à perdição. Quem é o filho da perdição? Paulo nos ajuda a interpretar quem é o filho da perdição. Ele diz que o filho da perdição é aquele que se assenta como Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Está lá em 1 ou 2 Tessalonicenses, capítulo 5. E aí vai dizer exatamente que, cuidado, que ninguém vos engane, porque antes mesmo virá o filho da perdição. Logo, precisamos perceber então, na visão de Paulo, de como este se processa. Quem é que se intitula, por exemplo, como rei? Como Deus na terra? Claro, são os papas, por afirmações. O Leão, penso segundo ou terceiro, declarou que eles eram Deus na terra, representavam Deus na terra. Eram Deus na terra e Deus no céu. Claro. Agora Deus vai nos dizer o seguinte, vamos entender então as 3 linhas de pensamento e vamos tentar concluir com este assunto. Concluir não digo, está aberto e você pode estudar, mas vamos concluir com o estudo de hoje. Estamos juntos? E aqui diz o seguinte,
Impérios históricos. A teoria dos 7 reis como império. Aqui vai pegar primeiro o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia. E como estes, veja que Egito, né? E a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia, estamos a falar exatamente de 5 reis que já tinham passado, claro. No tempo do profeta, estava exatamente a governar qual é o império? Estão recordados? Romano. Dali é que Jesus diz, deem a César o que é de César. César, claro, era o imperador romano. Então, João, claro, morreu no ano 100, mas estamos a dizer que ele escreveu no tempo do Império Romano. O Império Romano, então, esta interpretação vai dizer que os 5 que já tinham caído eram esses reinos, e o sexto, ou seja, o sexto, que era Roma, claro, o sétimo seria a Roma papal. Então, aqui diz que a teoria defende que o 8º rei seria então um novo império, provavelmente relacionado ao Reino do Norte, que surge após o apogeu de Roma papal. Calma aí, qual seria mais? Só que a profecia vai nos dizer que depois da Roma imperial, seria então a transição da Roma imperial para a Roma papal. Então, para esta, bem, aqui já se pode tirar algumas conclusões. Mas Deus estava aqui a dizer que são 7 reis. E o reino não poderia mudar. E veja que aqui mudou os reinos. Tinha o reino do Egito, da Síria, Babilônia, Pérsia, claro, Grécia e Roma. Qual é a filosofia destes? E de como? Bem, apesar de que Satanás, ele foi implantado filosofias religiosas para todos esses impérios, mas não estamos aqui a dizer que Deus estava a sintonizar no tempo e no espaço com relação à interpretação profética. A segunda teoria, os líderes religiosos, teoria dos papas. Bem, aqui vai falar então que uma abordagem especialmente difundida em alguns círculos, né? E estes tais círculos religiosos, e aqui gostaríamos de dizer que identifica os 7 reis como 7 papas da Igreja Católica Romana. A teoria se baseia na ideia de que a Igreja Católica, com seus papas, representa o poder político e religioso que se opõe à verdade de Deus, desde o decreto de Mussolini e restauração do poder da Igreja Católica em 1929. Esta então vai trazer de que em 1929, no dia 11 de fevereiro, subiu no trono o Papa Pio XI, dia 10 de fevereiro de 1939. Quer dizer, foi de 1929 a 10 de fevereiro de 1939 ele morreu. Depois do Papa Pio XI, aparece então Pio XII, 2 de março de 1939 a 9 de outubro de 1958, assim que está correto. E depois deste, segue então João XXIII, que vem de 28 de outubro de 1958 e 3 de junho de 1963. Interessante. Estamos a falar de quantos reis já? 3. E depois segue, então, Paulo VI, que vem de 21 de junho de 1963 a 6 de agosto de 1978. Já estamos? Aqui. Estamos juntos? Ok. E depois segue, então, João Paulo I, que vem de 26 de agosto de 1978 a 29 de setembro de 1978. Este é aquele que só reinou por um ano. Por quê? Tentou trazer algumas reformas na igreja e e foi conspirado. Bem? Depois segue então João Paulo II. João Paulo II vem de 16 de outubro de 1978, estamos juntos? E a 2 de abril de 2005. Este já, você e eu conseguimos, por exemplo, contemplar. Tanto João Paulo I, João Paulo II
Claro, independentemente da idade, muitos viram outros papas, mas nós conseguimos ver pelo menos estes. E então, depois segue Bento XVI, a este que o irmão Daniel disse que renunciou. Claro, de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, que então depois surge o Papa Francisco. Na renúncia deste, na compreensão desta teoria, é que o sétimo era Bento XVI. E Bento XVI, ele não sai por morte, ele renuncia. Por quê? Ele renuncia porque acha que o Vaticano estava muito corrupto pelas abominações que se cometiam no meio dela, e ele não se revia mais com algumas políticas, e então ele renuncia. E estamos a falar exatamente de crimes berrantes, pedofilia e outras coisas mais, que os jornais do próprio Vaticano noticiam dia após dia, e você pode ver as notícias berrantes. Tanto é que Francisco, quando toma o poder, aqui estávamos na presença de dois reis. Por quê? Porque Bento XVI tinha renunciado, mas era Papa emérito. Logo, não lhe foi retirado o poder de quê? De Papa. Então, continuava então o sétimo. Então, Francisco estava a reinar no poderio de quem? Ou seja, no reinado de quem? Claro, de Bento XVI. Então, era o sétimo. Só que a profecia vai dizer que a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai o quê? A perdição. E a pergunta é, Francisco morreu. Papa Francisco morreu. E este que sobe no seu próprio reinado. E este é o oitavo. De acordo a esta filosofia, então, note que o fim da profecia é com o oitavo rei. Porque a profecia vai dizer que este é o oitavo e vai à perdição. Estamos juntos? Este é o oitavo e vai à perdição. Se na compreensão desta teoria dos 7 reis, sendo os papas, que passaram no Vaticano desde a sua inauguração, desde o seu estabelecimento, de 1929, então fica aqui marcado de que o oitavo rei seria então o leão que apareceu. Este leão, não sei se é o leão da tribo de Judá, ou o leão que vai devorar toda a carne, aquele que Paulo diz que Satanás é como um leão que ruge, à espera ou então a pegar as presas distraídas. Precisamos ter então esta atençãozinha, tanto que já passamos algumas diretrizes lá no princípio. Estamos juntos? Então aqui você percebe que estamos na era, enfim. E esta é uma filosofia, e gostaríamos aqui de admitir de que ela prende-se muito também para muitos adventistas do sétimo dia. Claro, a Igreja Adventista do sétimo dia, ela entende que não se deve colocar, por exemplo, uma profecia que foi dada por Deus, ela não se pode fazer uma interpretação de forma isolada. Ela deve ser pegar, por exemplo, elementos históricos, contextuais e muitos outros que concorrem para uma boa interpretação. E muitos, claro, na Igreja Adventista do sétimo dia, muitos teólogos adventistas prendem-se também por esta linha de pensamento. Ok? Para a questão dos papas. Como a outra linha de pensamento também prende-se com a primeira, que nós já dissemos, que é a questão, por exemplo, dos impérios. É claro que aqui não podemos dizer quem é que está errado, quem é que está certo. Mas conseguimos ver luzes de como nós podemos, por exemplo, aplicar a profecia. Por quê? Porque Deus vai nos sintonizar no tempo e no espaço. Tanto é que, se nós pegarmos, por exemplo, a interpretação que diz que ela tem a ver simples e unicamente com impérios, claro, vamos ter alguns elementos para ajustar. Mas aqui vamos passar para a terceira interpretação, para a terceira teoria. Estamos juntos? Corrente. Aqui diz que há interpretações simbólicas e contextuais. Bem, outras interpretações enfatizam o caráter simbólico dos 7 reis, não como entidades individuais ou impérios específicos, mas como representações de poderes políticos e religiosos que se opõem
a Deus e ao seu povo em diferentes momentos da história. Essa abordagem considera que a profecia de Apocalipse 17 se refere a um cenário do conflito entre o bem e o mal, com as potências políticas e religiosas, apoiando a besta e a meretriz, enquanto o remanescente permanece fiel a Deus. Então, o que é que nós pegamos aqui? Bem, com relação a esses itens todos que foram apresentados, podemos ver algumas diferenças de interpretações. Mas as diferentes correntes refletem diferentes abordagens. Claro, hermenêuticas e teológicas. São diferentes abordagens hermenêuticas e teológicas. E com cada uma buscando sempre um significado específico para os símbolos de Apocalipse capítulo 17. Uma vai pegar dizendo que são impérios e a outra vai dizer que são reis, né? São pessoas identificadas, ok? Que são os papas, claro. E outras então vão pegando de outra forma. Mas há que diz que o oitavo rei, o papel do oitavo rei continua sendo um ponto de controvérsia. E é um elemento central nas diferentes interpretações do Apocalipse capítulo 17. Há que dizer que a escolha de interpretação mais adequada dos 7 reis de Apocalipse 17 depende do estudo individual e da compreensão da profecia dentro do contexto bíblico. Na medida em que você vai estudando, você vai ver que a profecia que mais se adequa, e é aqui onde nós devemos pegar este elemento, não de crucificar nem a teoria, nem daqueles que defendem a teoria a primeira, nem daqueles que defendem a teoria da segunda teoria, que na verdade a primeira vai defender sobre a questão dos impérios, a outra vai defender sobre a questão dos papas, e a outra vai então defender a questão contextual e simbólica. Na verdade, na medida em que você vai estudar, por isso é que Jesus diz examinam. Examinar é diferente de ler. E na verdade, cada um de nós está a fazer interpretações, está a fazer exatamente contextualizar a profecia. Porque uma profecia fora do seu contexto pode criar pretextos. E pode criar ruínas e decepções. Tanto que, veja que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, interpretada por Guilherme Miller, ele aplicou aquilo como seu santuário terrestre que poderia ser purificado. Ele colocou como um santuário sendo a terra, claro, e as 2.300 tardes e manhãs bateu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Mas estava errada o quê? A aplicação da profecia, porque o santuário seria então purificado, seria do céu, e estaria a começar então o dia do juízo, não seria o dia do retorno de Cristo. E veja que os outros continuaram a estudar. E estes estudos é onde diz que, veja que Jesus sai de um lugar, que é o lugar santo para o lugar santíssimo, e na terra poderia então surgir a igreja remanescente de Deus, que é a igreja adventista do sétimo dia, que poderia anunciar as boas novas da salvação, tal conforme diz o Apocalipse. João comeu o livro, na sua boca era amarga, mas no seu ventre tornou-se doce como mel. E Deus diz que importaria que ele pregasse novamente. Então, esta profecia, ela deve ser sempre entendida com esses princípios, que na medida em que você vai estudando a Bíblia, e esta profecia está aberta de interpretação. Ellen White, por exemplo, o livro, eu gostaria de lhe sugerir 2 livros interessantíssimos. O livro O Grande Conflito e o livro Eventos Finais. E ela bem diz que o Apocalipse capítulo 17, na medida, estou a falar exatamente do Grande Conflito a partir do capítulo 35 e Eventos Finais a partir do capítulo 10. Ok? Diz que o grande conflito, na medida em que vai chegando a seu fim, o Apocalipse 17 será melhor interpretado e será melhor aplicado. Porque uma profecia, quando está em cumprimento, nós devemos não debuxar nem de um nem do outro. Por quê? Porque Deus dá sabedoria não de forma isolada. E a profecia não é interpretada de particular interpretação, ou seja, não é analisada de particular interpretação. Mas Deus dá conhecimento a um, a outro. E veja que, na medida em que muitos teólogos foram interpretando que esta profecia aplica-se aos impérios que já tinham passado, esta profecia depois começou a levar a que os outros começassem a analisar um bocadinho mais. E vai surgir então a teoria de que, calma, percebemos que Deus diz que o sistema que era e já não é assim? E esse sistema religioso, nós estamos a falar exatamente da Igreja Católica Romana, é a transição do poder. Veja, sai de um poder que era o Romano Império e vai para o Papa, o Papado. O mesmo sistema. Quem é que está a conduzir este mesmo sistema? Claro, e agora percebe.
que ele não só vai estar dentro do mesmo sistema, mas partindo do sistema que era e já não, ou seja, era e já não é, mas virá, e depois ele aparece, Deus vai dizer que são também 7 reis. E qual é o contexto? O contexto deve ser aplicado, né? Analisando um bocadinho, você vai perceber que o contexto deve ser aplicado, pegando os reis e colocar no sistema que agora poderia existir. Qual? Não mudou o sistema, continua, mas você deve agora aplicar os reis. Quem são os reis do Vaticano? São os papas. E se são os papas, então você poderia fazer uma contagem. De lá, aonde o Vaticano é restabelecido, a ferida é curada por totalidade, não começou a cura da ferida. Por quê? Porque só vai terminar a cura da ferida quando lhe darem de novo o poder político, porque agora ele só tem o poder religioso. O poder político só na circunscrição deles. Os 44 hectares, dali é que você nota que se você é, por exemplo, italiano, se quiseres entrar para o Vaticano, tem que exibir o passaporte. Mas você já é um cidadão, então você nota que é um estado dentro de um outro estado. E os 10 reis é que vão lhe dar outro poder que falta. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, este rei que vai receber o poder desses outros reinos, dos outros reis, esse que será o 8º, que será chamado então filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque esse será governado pela eficácia de Satanás. E aqui é onde aparece Satanás. E ele não é que nos ajuda a perceber. Consoante a esse contexto, ela diz nos seguintes termos que, enquanto vamos terminando, o poder do mal estará se regimentando, estará se fortalecendo, e Satanás estará dando o seu último golpe de engano. Ok? E ele vai manipular até a segunda vinda de Cristo. Então, meus amigos, há uma compreensão que nós devemos levar à cabeça. Primeiro, não perca o foco do sistema religioso falso. Segundo, não coloque as profecias no passado. Coloque sempre para o futuro. Terceiro, creia somente que Deus é que nos dá a capacidade para podermos perceber. Por isso é que o Apocalipse, Daniel vai dizer o seguinte, capítulo 12, verso 8. Eu pus ouvir, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Estamos? Até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Estamos juntos? E provados, porque não basta ler, estudar a profecia e crer talvez numa dessas 3 teorias. Não, é estudar. Seremos provados se realmente queremos estar ao lado de Cristo ou ao lado do inimigo. E todos aqueles que se prontificarem em estar do lado do inimigo não terão a máxima compreensão do Apocalipse 17. Não tem como ter esta interpretação. Por quê? Porque Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está conforme nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1. Calma aí. Numa igreja errada, será que eu posso ter uma maior compreensão com relação a estes assuntos? Numa adoração errada? Claro que não vai ter. Por quê? Porque seria combater contra o teu próprio reino. Você tem que sair deste reino para poder fazer a interpretação daquele reino que você saiu. E aí diz que nós seremos purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Por isso é que eu disse. Se os ímpios procederão impiamente, então numa igreja errada, numa filosofia, num sistema religioso falso, você nunca terá a primazia de compreender verdadeiramente a profecia. Estamos juntos? E então diz, e nenhum dos ímpios entenderá. Nenhum dos ímpios entenderá. Se você estiver numa igreja falsa, que não tem o espírito de profecia, tal conforme acontece para o mundo dos adventistas do 7º dia, eles têm o espírito de profecia, diz claramente, nenhum dos ímpios entenderá. Mas, veja, que vai dizer, mas os sábios entenderão. E quem são os sábios? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quem teme a Deus? Diz que aqueles que temem a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos, inclusive o Santo Sábado. Dali é que nós estamos continuando estudando, mas já temos luzes a respeito do Apocalipse 17, com relação ao 7º rei. Primeiro, o 8º rei, nós sabemos que ele não vai trazer. E é aquele que vai dizer paz, paz sobre a terra, mas virá uma repentina destruição. Um detalhe muito importante é que este Papa, por exemplo, são curiosidades, né? Este Papa é americano. E diz que a primeira besta e a segunda besta vão juntar-se. Tal conforme diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, o verso 11.
É interessante, né? Olha o que eu vou ler aqui. Veja o que eu vou ler. E veja, Deus nunca nos deixa às escuras com relação à interpretação profética. Oh, amigo, fique atento. Veja, Apocalipse capítulo 13, verso 11 diz o seguinte. E aqui diz: E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Claro, está a falar dos Estados Unidos da América. Liberdade religiosa, claro, e política. Ela aparece então com a liberdade religiosa, claro, isso chama-se mesmo religião, Jesus Cristo, e tinha também aqui a política encostada. Dali é que você conhece os Estados Unidos, por exemplo, como protestante. Estamos juntos? E os seus líderes políticos tomam posse fazendo o juramento na Bíblia. Né? Não na Constituição, mas na Bíblia. Mas aqui vai dar aqui um detalhe interessante. Diz assim, ele, apesar de ele ter esta figura importante, essa característica como cordeiro, mas falava como dragão. Ah, calma aí. Então eles corromperam-se? Sim, apostataram. Apostataram. Ok? Apostataram. E veja que esta apostasia vai começar a dar mãos ao papado. Mãos ao papado por quê? Porque aqui vai dizer o verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta. Exerce todo o poder da primeira besta. Qual é o poder da primeira besta? É a perseguição. Doutrinas falsas. Estamos? Instigar o povo. Estamos juntos? Semear aí contenda entre países. Entre irmãos. Bem, aqui diz. E na sua presença. E diz. E o poder da primeira besta. Na sua presença. E faz que a terra e os que nelas habitam adorem. A primeira quê? Besta. Calma. O papo é americano. Estamos juntos? É americano. E os Estados Unidos também é americano. Então temos aqui o Vaticano americano e temos aqui o quê? América, a própria América, os Estados Unidos. Então temos... ok. Aliados. Então já podemos dizer aqui que a filosofia, por isso é que a Bíblia vai dizer, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo intento. Então fique atento nesses detalhes. E não saia desse sistema. Na interpretação correta, é o sistema que está em jogo. É aqui a situação do bem e do mal. E de como este jogo vai terminar. Porque, na verdade, vai terminar o jogo com 2 bestas. Mas depois uma vai ter que se sobrepor à outra. Porque a besta que era e já não é, ela também agora o quê? O oitavo. E se é o oitavo, os 10 reis que estão a ser preparados das nações, eles estão a ser preparados também por Satanás. Porque eles vão entregar o seu poder de quem a quem aqui? A besta. E veja, que é interessante, que esses reis depois vão fazer uma reclamação. O Apocalipse diz que vão fazer uma reclamação. É engraçado. Por quê? Aqui o Apocalipse capítulo 19 e o capítulo 10, né? Aqui vai exatamente falar sobre a queda de Babilônia, a alegria e o triunfo nos céus. Né? Mas aqui vai dizer que esta besta, né? Ela vai sendo destruída e vai dizer que Satanás os enganou. Quer dizer, eles foram enganados. Foram enganados também e aceitaram este engano. E como aceitaram este engano de forma consciente, terão simples e unicamente o quê? Um desfecho. Apocalipse capítulo 20, verso 10, e diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Quem é a besta e o falso profeta? A besta está a falar exatamente do sistema católico romano. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que falava como cordeiro, mas, ou seja, tinha semelhanças do cordeiro, tinha 2 chifres, parecia como cordeiro, mas falava como dragão, Estados Unidos da América. Estamos juntos? Então, é este. E diz que serão atormentados para todo sempre, serão destruídos para todo sempre. Serão queimados. Este será o fim do grande conflito. Então, pode te atormentar a profecia dos 7 reis? Não! É uma profecia amigável. É uma profecia que traz paz e esperança para todos aqueles que creem em Cristo, para dizer o seguinte: amigo, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está no fim. Ok? Então você já consegue perceber que estamos na vigência do sistema religioso falso. E que este vai levar todos aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida à perdição. Estamos juntos? Então, o que é que vai acontecer? O 8º rei vai preparar o caminho para a vinda ou seja, para a vinda da manipulação de Satanás.
Enquanto ele está a preparar o caminho para a manipulação da eficácia de Satanás, o oitavo rei, o povo de Deus, a igreja remanescente, estará preparando o povo para se encontrar com Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então temos dois percursores, temos dois grupos, o grupo do bem e o grupo do mal. O grupo que adora a Deus e o grupo que adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal, que é o 666, adoração falsa. Então, você já sabe que, na verdade, o que nos prende saber aqui agora é que estamos na eficácia de quem? Do filho da perdição. Estamos juntos na eficácia do filho da perdição. Está exatamente agora a preparar-se para o último e o grande conflito. Para o Armagedon. A última batalha. Mas gostaria de lhe dizer que você é mais do que vencedor. Porque você está aqui neste programa e você conseguiu perceber a filosofia, as teorias que prendem a interpretação dos 7 reis. Mas é um grande engano que vem por aí, por causa de um versículo aí que chamou minha atenção. Pois é. Atualmente, o que o povo quer, às vezes, é milagre, não é? E está aí na presença do grande líder religioso em frente, esperam que faça alguma coisa que lhes atrai. E aqui no versículo, no capítulo 13, versículo 13, não é? Pois é. Ele diz que realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer do céu o fogo. E o povo se maravilhou. Epa, apesar de que é um grande engano, né? Há quem, se calhar, já estava quase a sair, mas quando vê mais um milagre, afinal o fulano faz também esse milagre, então vou ficar aqui. Não faça isso. Porque até Satanás pode fazer grandes milagres. Até porque o poder ainda não lhe foi retirado, não é? Pois é. Ele está com o mesmo poder, então Pois é. ele pode fazer grande milagre para te fazer prender aí onde estás. Então saia dela, né? É interessante esta abordagem que o irmão Daniel faz, porque isso nos ajuda a termos tomado decisões muito importantes da nossa vida e ou seja, de forma segura também, né? Mas, e mais, precisamos ter sempre uma compreensão correta. E se você, por exemplo, é católico, empresta-me só aí esta Bíblia de Jerusalém. Esta Bíblia de Jerusalém é a Bíblia católica, e se você ver aí tem aí o símbolo do Vaticano. É interessante. Esse é o símbolo do Vaticano. Pois é. Boa. E veja que, amigos, na interpretação do Apocalipse, por exemplo, capítulo 17, falando desses reis, ele traz aqui o seguinte, veja o que é que ele diz, aqui já nos comentários, aqui diz que este versículo enigmático parece significar que a besta duraria mais que uma série de imperadores. Quanto aos cristãos, porém, ela guardaria o seu caráter bestial e perseguidor, sendo um verdadeiro Nero. É interessante, né? Que o sistema religioso falso, ele aqui assume, claro, que poderia então guardar o sistema dele, bestial, claro, de perseguição, e que seria um verdadeiro Nero. Nero, estamos aqui a falar no tempo em que o povo de Deus foi queimado, foram acesas as cruzes, né? Colocaram as pessoas nos teatros, anfiteatros que é para serem degolados pelos leões e tudo mais. Ela diz que isso tudo voltará a acontecer. De espanto, o anjo tinha-lhe anunciado uma ruína e mostra-lhe agora um resplendor. Pelo dia da ressurreição, a besta perdeu o seu caráter perseguidor, falando exatamente da hegemonia do Império, claro, romano, né? Roma como império, Igreja Católica Romana como império, tinha perdido o seu caráter perseguidor. Estamos a falar exatamente de interpretação da Igreja Católica e nos ajuda também a termos que interpretar muito bem. Eu gostei muito desta interpretação. E diz também, mas vai reencontrá-lo. Calma aí. A Igreja Católica tinha perdido o seu poder e ela vai reencontrá-lo. Então, aqui também vai dizer o verso 9, penetrante, porque a explicação permanece prudentemente. Ok? Alegórica, a alusão às 7 colinas da Roma, da Igreja Católica Romana. Claro, ela está sentada nas 7 colinas, né? Entre as 7 colinas. O Vaticano está sentado entre as 7 colinas. Interessante. E depois diz, é menos clara que a alusão aos imperadores tenha sido reduzida artificialmente ao número 7. O imperador que ainda existia seria Domiciano.
ou Vespasiano II, né? Outros. Então, aqui conseguimos também notar que a Igreja Católica Romana prende-se na primeira interpretação sobre os impérios, mas ela nos ajuda a ter uma interpretação mais clara sobre o comportamento do sistema religioso falso, que ela não muda, nunca vai mudar, ok? Então é interessante também ler estas versões aqui para melhor compreensão da Bíblia Sagrada. Amém. Lá se foi um grande episódio da profecia dos 7 reis, que apontam em 3 teorias que nós vamos deixar aqui na descrição para você ter mais aí detalhes. E apesar dessas 3 teorias, tem algo em comum, que é a adoração, questionar a verdadeira adoração. Então, parabéns por essa matéria. Se tem aí uma sugestão, deixa aqui nos comentários, ou uma dúvida, deixa aqui nos comentários, que nós voltaremos então a responder a qualquer momento. Bem, muito obrigado. Até lá. Por essa grande mensagem. Irmão Daniel, foi sempre um prazer e estaremos aqui sempre que nos convidarem. E dizer também a ti, que está ali, o nosso amigo internauta, que tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Viva com esta certeza, meu amigo. Creia em Jesus Cristo, porque este sim é o vencedor, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até o próximo contato. Deixa aí o teu like, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Oh, amém!